Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas um dia de glória sempre, em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 16, 1, depois pulamos para o 5. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. É muito interessante isso aqui. O Samuel ainda estava inconformado com o fracasso do Saul. Mas Deus chegou e disse para ele: ei, por que ainda sofre pelo Saul? Ô Samuel, por que você sofre pelo Saul? Eu já o rejeitei. Vá levantar um outro rei. Encha o chifre e vá ungir o novo rei de Israel. Ele estava inconformado. Eu entendo o Samuel, porque eu muitas vezes vi pessoas perecerem tomando um rumo errado, e então foram derrotadas, e você fica mesmo inconformado. Você olha e pensa: meu pai, mas essa pessoa estava indo tão bem, tinha tudo para fluir, para vencer, para continuar vencendo, tinha tudo. Saul tinha tudo. Saul tinha altura, Saul tinha vindo de uma família muito bem, seu pai era um homem rico, ele era um homem Saul era um homem bonito, foi escolhido. Ele foi o escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E é interessante que tem uma passagem que Deus falou por Samuel: se você tivesse me obedecido, eu teria estabelecido o teu reino para sempre. Então, sabe uma pessoa que Deus tem planos poderosos para ela? O destino dela é brilhante. Mas ela simplesmente altera o destino em função das escolhas erradas. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a sua palavra. Porque Saul entrou em pecado de rebelião. Então a palavra rejeitou é muito forte. Mas Deus não rejeita ninguém sem antes essa pessoa ter rejeitado a sua palavra. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está dando lugar para Deus rejeitar você. Eu sempre falo, nós podemos errar no caminho, mas não podemos errar o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Nós podemos cometer erros, mas nós precisamos permanecer na direção certa. E o Saul, ele fazia as coisas do jeito dele. Deus dava uma direção, ele ia lá e rejeitava, ele passava por cima do que Deus havia falado. Até que chegou um momento que Deus disse: basta. Você rejeitou a minha palavra, então eu rejeito você. Mas o Samuel ainda estava abatido
por causa disso, inconformado. Mas Deus disse, peraí, eu já rejeitei. Passa por cima disso, supera e siga o seu caminho. Uma outra situação aqui, quando ele chegou na casa de Jessé, no 5, então ele consagrou Jessé e os filhos dele. E os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Você vê que ele deu certeza. Ele tinha certeza. Por que ele tinha certeza? Porque ele tinha uma imagem na cabeça. Qual a imagem? A do Saul. Então, quando ele olhou para o Eliabe, ele enxergou uma espécie de Saul, porque Eliabe também era alto, era bonito, era soldado do exército de Israel. Então ele foi, naquele momento, movido pela imagem que estava dentro dele. Você vê como nós precisamos tomar cuidado? Às vezes nós vamos lá e fazemos uma escolha, uma escolha errada, em cima de uma ideia que nós temos. E nós julgamos que é a mesma que Deus tem. Bom, como Deus escolheu Saul, então ele deve escolher alguém na mesma linha. Então ele olhou para Eliabe e achou que era mais ou menos a mesma linha. Ele tinha uma imagem dentro dele. E às vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão cometendo erros em cima de uma imagem que está estabelecida dentro delas, uma visão, uma linha de pensamento, que elas precisam quebrar. Deus não ia levantar ninguém parecido com Saul. Ele já tinha rejeitado Saul, ele não queria nada parecido com Saul. Nada. E Deus disse aqui para ele, ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura. Porque certamente era tudo isso que o Samuel estava considerando. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí, deixa eu terminar essa parte. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são os filhos que você tem? São todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quer dizer, o mais improvável, que nem o pai lembrou, nem deu importância. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este? Levante-se e unja-o. É interessante que o Senhor não usou a mesma expressão com os outros filhos. Ele não escolheu. Mas ele não usou a mesma expressão. Eu o rejeitei. Como ele usou, falando, se referindo a Saul. Quando Deus rejeita uma pessoa? Quando essa pessoa é orgulhosa, arrogante. Por que muitas pessoas têm estado nesta condição? Elas têm sido rejeitadas. Porque elas estão em rebelião. E onde há rebelião, há orgulho. Há arrogância, há egoísmo. Ele disse, por que você está triste? Por que você ainda se entristece por Saul? Eu já o rejeitei. Quando ele olhou para Eliabe, o Samuel, e disse, com certeza, é este que o Senhor escolheu. O Senhor disse, não, não é. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu sei o que está no coração de Eliabe.
E não é o que eu quero. Eu não quero que uma pessoa que tem o coração que ele tem. Então, o coração determina as coisas. Não é à toa que o Davi deu um conselho muito importante para Salomão. Meu filho, sirva o Senhor com coração sincero e não se esqueça que ele considera as intenções e motivações do coração. A Bíblia fala que, acima de tudo, nós devemos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. É impressionante quando nós fazemos um trabalho voltado para liberação de perdão e sentimentos nocivos, a quantidade de pessoas que se apresentam, que buscam ajuda, sabe? São muitas. Porque o diabo trabalha dessa maneira. Ele quer as pessoas em rebelião, ele quer as pessoas com raiva, com ódio, sempre iradas com alguém, fechadas com alguém, invejando alguém. O diabo trabalha para encher os corações de tudo que não presta, de todo lixo. O diabo trabalha para envenenar as pessoas através do coração, porque um coração envenenado, a vida dessa pessoa toda será envenenada. Quando o coração de uma pessoa é envenenado, tudo é envenenado na vida dela. E tem muita gente envenenada. Talvez você é uma pessoa envenenada, que deixou entrar tanto lixo no seu coração. Você cedeu para a inveja, para o orgulho, para os achismos, para as opiniões. Quando você estava com raiva de alguém, por exemplo, o Saul, por que ele nunca parou para se perguntar por que ele tinha tanta raiva do Davi? E, na verdade, você vê que era um misto de amor e ódio. Porque nós encontramos ele falando coisas muito importantes para Davi. Inclusive, numa das situações, ele usou a expressão: agora eu sei que você vai ser rei em Israel, porque você é muito melhor do que eu. Você é mesmo. Então, ele tinha uns picos de lucidez, e que ele reconhecia que o problema dele era ele. Era a inveja que estava dentro dele, a insegurança, os seus complexos. Mas, de repente, ele já se deixava levar, porque havia uma oscilação, porque ele era totalmente bipolar, e aquilo foi roubando a vida dele cada vez mais. Aí ele voltava a perseguir o Davi, como se o Davi fosse inimigo dele, e o Davi nunca foi inimigo dele. Talvez a pessoa que mais amou Saul foi o Davi. Porque o Davi preservou o nome dele, a imagem dele, a memória dele. O Davi sempre honrou o Saul. E por que o Saul agia daquela maneira com o Davi? Insegurança. Inveja. E ele nunca parou para lidar com aquilo, para tratar aquilo na vida dele. Deus deu direções a Saul, que ele nunca seguiu. Ele não quis seguir. Ele era uma pessoa tão cheia dele mesmo e nunca se esvaziou. Teoricamente, ele servia a Deus, mas ele não obedecia a Deus. Então você não serve. Essa história de que eu sirvo a Deus, mas se você não obedece, você não serve coisa nenhuma. E o Samuel estava muito triste por causa do Saul, mas o Senhor disse: você não tem que ficar assim. Eu já o rejeitei, eu rejeitei esse rapaz. Quando ele olhou para o Eliabe e achou que ele seria, sim, o novo rei de Israel, em função da imagem que ele tinha dentro dele, de rei,
que ele estava com a imagem do Saul. Deus disse, não. Você está considerando a imagem, você está considerando a aparência, a altura, mas eu considero o coração. E eu rejeitei esse aí também, porque o coração dele não me agrada. É como se Deus estivesse dizendo, o coração dele não é diferente do coração de Saul, e eu não quero mais isso. Todos os outros filhos do Jessé passaram, mas nenhum está escrito que o Senhor rejeitou, mas o Eliabe, ele rejeitou. E depois, então, que o Samuel falou, mas não tem mais nenhum filho? Ele falou, tem sim. Mas ele não deu importância, quer dizer, aquele que ninguém deu importância, que o pai não deu importância, que a família não deu importância, é o que Deus escolheu. Por quê? Por causa do coração. Então está provado que Deus levanta uma pessoa não é pelos talentos, dons, capacidade, inteligência que ela tem. É pela capacidade de obedecer. Tanto que a expressão homem segundo o coração de Deus quer dizer uma pessoa capaz de obedecer. Quem Deus? Que tipo de gente Deus quer pegar para trabalhar? Aquelas capazes de obedecer, submissas. Aquelas que estão dispostas a ouvir e fazer como ele está dirigindo. Entendeu? Não, Deus não está, ele não está em busca daquele que o mundo elegeu como top. O melhor para Deus é aquele que tem um coração submisso a ele. Esse é o que Deus levanta. Por que Deus não... muitos estão na condição do Saul, do Eliabe. Deus rejeitou, Deus não pode trabalhar com eles, porque eles vivem em rebelião, é um orgulho, é um egoísmo, é uma arrogância. Deus não pode trabalhar com essas pessoas. Elas estão cheias delas mesmas e achismos, elas fazem as coisas do jeito delas. Elas estão cheias de conflitos e não param para lidar com isso. Deus está buscando pessoas que ele possa trabalhar, que ele tenha condições, que ele tenha condições de dirigir a vida delas. E nem todo mundo permite que Deus dirija. E nem todo mundo tem sido dirigido por Deus, nem todo mundo. Tem muita gente dizendo que serve a Deus, mas não é dirigido por Deus. E a gente precisa ser dirigido, nós precisamos da direção de Deus. Preste atenção nisso. É sério. Olhe para o seu coração. Deus está olhando para ele. Você pode estar falando muita coisa aqui, tão espiritual, e você tem nas redes sociais, você é a pessoa mais espiritual do mundo, onde você vai, todo mundo acha que você é a pessoa mais espiritual do mundo. Mas você criou uma imagem, mas Deus conhece seu coração. E você não tem dado a Deus o que ele espera que você dê. Essa submissão absoluta a Deus. Fazer as coisas rigorosamente do jeito de Deus. Não questionar. A palavra de Deus tem que ser lei na vida das pessoas, na vida de todos nós. Entendeu? Porque senão Deus rejeita. E quando você tem que guardar isso, quando Deus rejeita uma pessoa, quando o coração dessa pessoa é um coração arrogante, orgulhoso, teimoso, egoísta. Deus não pode trabalhar com pessoas orgulhosas. Pode ver na palavra de Deus, os orgulhosos não permaneceram. O orgulhoso Nabucodonosor comeu capim por muito tempo, até reconhecer que Deus domina. O
Uzias, o grande rei, foi derrotado pelo orgulho. O orgulho provocou a sua queda. Então, pessoas orgulhosas, elas não permanecem. Deus não pode trabalhar com o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. E a gente tem que ter isso dentro de nós. A vontade de Deus tem que ser lei. Passa por cima dos seus achismos, pensamentos, sentimentos, e vá lá e faça o que Deus tem mandado você fazer. Deus olha para o coração. E Deus deixou você ver, até um profeta experiente como Samuel se equivocou. Talvez você também é uma pessoa que não só vive de imagem, mas você olha para as pessoas como Samuel olhou para Eliabe. Ah, esse é bom, esse é ruim. Você vai pela imagem. Mas Deus é que sabe. No mais, são deduções. O coração é que determina tudo para Deus. O seu coração é você. Quem é você? É o que está no seu coração. É o que está dentro de você. Ouça Deus. Porque Deus olha para o coração. Como está o seu coração? Se o seu coração é um coração orgulhoso, é por isso que você não vai além. Deus não vai poder trabalhar com você. Ele rejeita. Porque Ele não pode trabalhar com pessoas orgulhosas. Elas não são submissas. E Deus busca pessoas submissas. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra esteja esclarecendo, iluminando mentes. Talvez essa pessoa questiona muitas coisas. Ela acha que ela é uma coisa, mas que ela não é. Porque ela ignora coisas muito importantes. Talvez ela é crítica, julgadora, questionadora, ela aponta o dedo. Ela está sempre tentando tirar o cisco do olho de alguém quando tem uma trave no dela. Ela não vê o que ela tem que ver. Quando é com ela, tem uma explicação. Quando ela comete um erro, ela justifica aquele erro e tem uma justificativa. Quando é com o outro, não tem perdão. Para ela usa lentes cor-de-rosa, para o outro lentes de aumento. Ela é julgadora, ela é questionadora, ela aponta o dedo. E ela não para ver o quanto isso é abominável aos olhos do Senhor. Ela está cheia dela. Há tanta inveja dentro dela. Ela deseja o que o outro tem, mas ela não está disposta a fazer o que o outro fez para ir. Ela, muitas vezes, quando vê alguém bem-sucedido, ela é capaz de sempre queimar com alguma opinião, depreciar. Ela tem sempre um porquê. Ou é mais fácil, ou foi de forma errada que aquela pessoa chegou lá. Ou ela tem, mas Deus não é com ela e ela vai para o inferno. Então, Senhor, essa maneira de viver desgraça com a vida da pessoa. Vai desgraçando com a vida da pessoa. Isso mostra arrogância. Isso mostra falta de temor. Então, talvez ela não tenha temido ao Senhor. Por um lado, ela quer mostrar uma espiritualidade, uma santidade, mas por outro, ela é julgadora. Ela age como um fariseu, um verdadeiro fariseu. Pai, abra os olhos dessa pessoa, ajuda ela a ver, e que o temor do Senhor repouse sobre ela. Que ela abandone a rebelião, o orgulho, a teimosia, essa inveja, que ela se esvazie. Pai, talvez ela se chateia tanto porque a vida dela não caminha.
E ela se incomoda porque a vida de alguém caminha e o Senhor está dizendo, eu te rejeitei. Eu já te rejeitei por causa desse seu orgulho. Foi o que o Senhor falou para Samuel, que o Senhor rejeitou Saul e rejeitou Eliabe. Porque o Senhor não olha, o Senhor não está preocupado com imagem, com aparência, o Senhor está preocupado com o coração verdadeiro, sincero, temente, honesto, puro. Puro. Um coração que tem intenções e motivações certas. Um coração onde o amor reina. E o amor não julga, não critica, não ataca. Passa do teu sangue sobre essa vida e que hoje ela veja o que ela não está vendo. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que ora comigo. Eu peço vitórias e mudanças. Todas as pessoas que estão orando comigo, que enviaram seus pedidos para oração, responda. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e eu peço mudanças, vitórias, definições. Eu peço abundância e prosperidade para todos os nossos amigos semeadores, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, que volte para cada um. Desperta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Se essa pessoa ainda não semeia no programa, que ela passe a semear, porque eu sei que o Senhor vai abençoá-la grandemente. Essa é uma boa terra e é uma lei. Quanto mais plantamos, mais colhemos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com a visão certa. Obrigada a Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Se aproxime de Deus cada vez mais, Ele vai se aproximar de você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.